A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, estamos aqui hoje então para estudar o capítulo 4 da carta de São Paulo aos Romanos. Meu nome é André Dalmas, participo do grupo de oração São Luís Gonzaga, da Catedral Basílica São Luís Gonzaga de Novo Hamburgo. Sou pregador da Diocese de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O capítulo 4 da carta de São Paulo aos Romanos, ele tem como intenção acabar com o conceito de que a observância da lei substitui a fé para que sejamos considerados da descendência de Abraão. Ele vem falar muito forte e trazendo relações sobre os textos do Antigo Testamento, sobre a vida de Abraão e a sua fé naquilo que Deus prometeu para ele, da promessa divina para Abraão, tornando-o o pai de todas as nações. Então, no capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, Paulo começa então dizendo assim: Que vantagem diremos, pois, que conseguiu Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se foi justificado em virtude da sua observância, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Ora, que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado em conta de justiça. Paulo começa então reforçando a tese de que encontramos justificação em Deus pela fé. Abraão, quando ainda incircunciso, se torna pai de todos pela fé. Ele conhecia as leis, mas é justificado por acreditar na promessa divina. Paulo derruba a noção judaica de que era necessário ser circunciso e observar a lei para ter uma aliança com Deus. Nos versículos 4 a 8, ele começa a falar então sobre aquele que trabalha, sobre as obras, aquele que trabalha para o Senhor, e se isso traz a justificação. Então ele fala assim: ora, o salário não é gratificação, mas é uma dívida ao trabalhador. Aquele que sem obra alguma crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada em conta da justiça. Então o benefício da obra é débito a quem trabalha, ou seja, o salário é devido ao trabalhador, enquanto que quem acredita recebe justificação, mesmo sem ter trabalhado. Muitas vezes as pessoas acreditam que para receber alguma coisa de Deus tem que ser, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer alguma obra. Não, isso a gente faz de coração, não pela justificação, porque a justificação se dá pela fé. Isso que Paulo vem dizer nestes versículos. Do 9 ao 12, ele fala aqui: dizemos com efeito que a fé foi imputada a Abraão em conta da justiça. Quando lhe foi ela imputada? Depois ou antes de sua circuncisão? Não depois, mas antes de ser circuncidado. Depois é que recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça que tinha obtido, pela fé antes de ser circuncidado, e assim se tornou o pai de todos os incircuncisos que creem, a fim de que também a este seja imputada a justiça. Então Abraão se torna o pai da fé de todos, tanto circuncisos quanto incircuncisos, pois ele foi justificado mesmo quando ainda era incircunciso. Então, tanto quem segue a lei quanto os que não a conhecem podem receber a graça se tiverem fé. Aqui se recorda quando nos foi ensinado que a verdadeira circuncisão é aquela que é a do coração. Nós temos que trazer no nosso coração as marcas de que somos realmente do povo de Deus, de que temos uma aliança com Deus. Dos versículos 13 a 18, começa falando assim: com efeito, não foi em virtude da lei que a promessa de herdar o mundo foi feita a Abraão ou sua posteridade, mas em virtude da justiça da fé. Porque se a herança é reservada aos observadores da lei, a fé já não tem razão de ser, e a promessa fica sem valor. Porquanto a lei produz ira, e onde não existe lei não há transgressão. Então, logo, é pela fé que alguém se torna herdeiro,
Portanto, gratuitamente, a promessa é assegurada a toda a posteridade de Abraão e não somente aos que procedem da lei. Em verdade está escrito: eu te constituí pai das nações, o nosso pai, portanto, diante dos olhos daqueles em quem acreditou, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que estão no nada. Esperando contra toda a esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Então, a promessa divina se faz a Abraão não porque ele seguia a lei, mas pela fé que ele tinha. A herança vem pela fé para que seja gratuita e garantida a toda a descendência. Deus o constituiu, segundo a Escritura, pai de uma multidão de nações. A circuncisão, feita depois da instituição de sua paternidade, mostra que ela não é parâmetro para indicar a descendência de Abraão. Ou seja, não é por aquele que tem a observância da lei, mas sim aquele que tem no seu coração a fé arraigada, a fé constituída, a fé plantada, semeada, a fé que ela é florescida dentro do seu coração, que brota, que dá frutos. Esse sim é da descendência de Abraão, e não aquele simplesmente que observa a lei. Isso que Paulo vem nos dizer neste versículo. Do 19 ao 22, ele vem falar sobre a confiança extrema que Abraão teve no Senhor, mesmo sabendo das suas limitações humanas em decorrência da sua idade, da esterilidade, né, que já possuía, da idade que possuía sua esposa, mas ele traça uma relação aqui da fé que Abraão teve, mesmo sabendo da sua limitação, com a fé que nós temos que ter no morto e ressuscitado, que é Jesus. Então ele diz aqui: ele não vacilou na fé, embora reconhecendo seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase 100 anos, e o seio de Sara igualmente amortecido ante a promessa de Deus. Ele não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Eis porque sua fé lhe foi contada como justiça. Então, a confiança de Abraão na promessa divina, sem se abalar com o seu conhecimento humano, permitindo que Deus exercesse sobre si o seu poder. Paulo quer fazer um paralelo aqui entre a fé cristã com a fé de Abraão. O corpo morto, estéril e velho, que jamais poderia imaginar que viria uma vida nova, né? Enquanto o corpo morto e crucificado de Jesus, que ganha a vida nova com a sua ressurreição. Então, que nós temos que acreditar que mesmo de onde parece que é estéril, de onde parece que já não tem mais o que sair, o que tirar, dali Deus faz brotar a vida nova. E no versículo 23 a 25, que são os últimos versículos, então, do capítulo 4, Paulo diz assim: ora, não é só para ele que está escrito que a fé lhe foi imputada em conta da justiça, é também para nós, pois a nossa fé deve ser-nos imputada igualmente, porque cremos naquele que dos mortos ressuscitou, Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Aqui, então, a morte e ressurreição de Jesus constituem uma vitória sobre o pecado e sobre a morte. E o que foi dito a Abraão serve também para nós que cremos em Jesus e colocamos nele a nossa esperança e a nossa confiança. Tudo aquilo que Paulo vem falar então neste capítulo vem colocar no nosso coração uma fé maior nas coisas de Deus, traz já na comparação com a vida de Abraão o exemplo de fé a ser seguido, e por isso ele é considerado o pai da fé, porque creu antes de ser povo de Deus, ele creu e depois recebeu então o selo da confirmação de que era realmente o escolhido para ser o pai das nações, o pai da fé. Neste capítulo
nós vemos também que não foi só no Antigo Testamento, isso que Paulo quer dizer no versículos finais, mas também hoje para nós, essa verdade continua sendo muito forte. Pela fé, nós temos que acreditar que Deus tudo pode e que sempre pode sair vida nova, mesmo quando a gente pensa que dali, deste corpo envelhecido, desta pessoa envelhecida, dessa pessoa já sem ânimo, sem vida, o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, pode trazer vida nova. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.